When you say Cuba is next, Cuba. is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something, will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. Em Havana, a vida parece que está cada vez mais difícil e principalmente nos últimos tempos. A imprensa internacional anda mostrando umas lixeiras que parecem pontos de coleta, não só de descarte. Lixeiras oferecendo sustento para os famintos. Gente desesperada tentando decidir o que ali dá para consumir. Em cada esquina, uma bagunça meio fedida, provavelmente, uma caça por algo que vale a pena ser salvo do lixo. Esse homem conta para o repórter que ganha 30 pesos por quilo de latinha. Precisaria coletar vários sacos enormes, só para conseguir pagar por uma fruta. É mais ou menos a vida da Berta. Passou a manhã toda caçando latinhas até encontrar o repórter. Aí contou para ele que todas as latinhas que ela conseguiu durante o dia iam dar para comprar um cacho de banana, no máximo. E ela explicou que não consegue muito dinheiro de outra forma, então não tem outra escolha para tentar sobreviver. Isso também acontece no Brasil, mas em Cuba a situação é muito mais crítica, porque historicamente Cuba lida com os embargos econômicos dos Estados Unidos. E dessa vez é muito pior, porque é um bloqueio do petróleo. E aí, a falta de energia mexe diretamente com o cotidiano da população. A manteiga tem que ser vendida rapidinho, por causa do calor, não tem refrigeração, aí o pessoal faz fila para comprar. A água não está fluindo mais por toda a Havana. Em muitos lugares, o pessoal tem que carregar a água, porque sem energia as bombas elétricas também não funcionam. E aí é desse jeito que algumas casas estão sendo reabastecidas. O José Luiz disse para o repórter que na vizinhança dele já são 6 meses carregando lata d'água na cabeça. Aí o repórter pergunta de quem é a culpa, se o José Luiz não acha que a culpa é do próprio governo dele. E o José Luiz só diz que quer que a situação se resolva, porque o problema ali é evidente em cada refeição que ele faz. Muitos cubanos não estão usando mais gás para cozinhar, estão usando lenha ou carvão. E esse é um indicador diário do quão ruins as coisas ficaram por lá. A gasolina anda tão escassa que isso está forçando muitos carros a saírem das ruas. Aqueles carros clássicos de Cuba, de antes da Revolução, são verdadeiras relíquias, né? Parece que não se vêem mais tantos desses. Agora são carros elétricos, ou então riquixás, que viraram opções mais viáveis de transporte. Só que, para os motoristas que não têm escolha, conseguir mais do que a cota mensal de 20 litros de combustível, 20 litros, envolve rodar pela cidade e aí fazer sinal ao passar pelos postos de gasolina para ver se os funcionários ali vendem um pouquinho de combustível por fora, né, no mercado paralelo, que é uma tendência em Cuba, o mercado paralelo. Mercado paralelo que virou o terror da vida desse outro entrevistado, o Michel, que sofre de diabetes, teve 2 amputações nas pernas e agora não está conseguindo mais remédios, porque algumas pessoas no conceituado sistema de saúde de Cuba, que também está desmoronando, simplesmente desviam os medicamentos, porque os preços subiram muito, está todo mundo passando dificuldades e esse tipo de coisa começa a acontecer. E os remédios desviados são vendidos abertamente na internet, debaixo do nariz de todo mundo. Aí o repórter pergunta de novo se isso não é culpa do governo cubano, e esse entrevistado aí concorda que pelo menos isso o governo poderia estar fiscalizando melhor. Mas não adianta, na raiz do problema está o bloqueio do petróleo imposto pelos Estados Unidos do Donald Trump. Apesar disso, alguns carregamentos de ajuda ainda chegam à ilha. Esse aí é do México, 7.000 toneladas de arroz, leite e feijão para ajudar a alimentar Cuba. Mas qualquer ajuda que Cuba possa receber é apenas paliativa. Solução mesmo é cobrar os Estados Unidos. Até a ONU já está dizendo que é inaceitável o que os embargos econômicos estão fazendo com Cuba. Ainda assim, o nosso querido repórter gringo não desiste. Ele vai até uma autoridade do governo cubano, um ministro, e pergunta se a culpa não é do próprio governo cubano. What would you say to Cuban people that we have talked to who don't blame the American government for this situation, they blame your government? I wouldn't have exactly any message for Cubans. I think that that question
should be asked to the American government because they are the responsible actor. No fim, a saga do repórter gringo para demonstrar a culpa cubana pela tragédia cubana o leva ao provável leito de morte de uma idosa doente que de uns tempos para cá já não consegue os remédios de que precisa. E aí, a culpa é do governo cubano? Pergunta o gringo. Só quero morrer, diz a cubana. She says, I wish I could die every time I get sick. Honestly, I ask God every day to bring me death because this isn't easy. E o nosso intrépido repórter encerra seu relato mostrando que em Havana a iluminação elétrica durante a noite está virando puro luxo. No escuro também fica o nosso jornalista. Dan Rivers é o nome do menino. Ele não encontrou a resposta para aquela pergunta. De quem é a culpa? Ao menos não a resposta que ele queria. Ficou sem a resposta, mas conseguiu uma boa manchete. Eu quero morrer. United States people is very good people. Apesar da reaproximação diplomática entre Estados Unidos e Cuba, uma questão primordial ainda atrapalha a relação dos dois países: o embargo econômico à ilha de Fidel Castro. As restrições começaram em 1960, mas se tornaram lei 2 anos depois, quando proibiu-se definitivamente o turismo e todos os negócios entre empresas e cidadãos americanos com cubanos. Até o Estadão reconhece que a história da pobreza em Cuba é uma história de embargos econômicos, às vezes até com um navio de guerra, impedindo medicamento, comida, combustível de chegar na ilha. Informação, mais uma aí do presidente americano Donald Trump. O governo americano diz que estuda impor um bloqueio naval contra Cuba para impedir a chegada de importação de petróleo ao país. Informações que foram reveladas aí pelo site norte-americano Político hoje. Uma ilha proibida de comprar e vender todas aquelas coisas que não se materializam por mágica dentro de uma ilha, só pode estar condenada à miséria. O nosso repórter, que gosta de perguntar de quem é a culpa, precisa saber o que é que o Trump diria diante daquela manchete cruel lá, eu quero morrer. Porque a manchete é cruel, mas mais cruel ainda é a postura dos Estados Unidos. Você sabe o que é que a Casa Branca diria para um cubano que dissesse eu quero morrer? Então morre, diabo! Tá, talvez o Trump não tenha dito então morre, diabo. Ele só disse que Cuba vai ficar sem comida, sem petróleo e sem dinheiro. E Trump tem dito que o país ficará sem petróleo ou dinheiro. O presidente americano Donald Trump alertou Cuba neste domingo a chegar a um acordo ou enfrentar consequências não especificadas e avisou que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para Havana será interrompido a partir de agora. O governo americano lançou uma nova ofensiva contra Cuba, com sanções que alcançam autoridades do país. Trump republicou a mensagem de um usuário da rede social X, sugerindo que o secretário de Estado, Marco Rubio, se tornaria presidente de Cuba, e acrescentou o comentário: parece bom para mim. O Marco Rubio, o Trump querem a mudança de regime de Cuba. O que eles não querem é empregar tropas para ter essa mudança lá, aparentemente, né? Então, que eles querem que o regime mude, eles querem, desejam e estão fazendo pressão para que isso aconteça, né? Vitério, a situação de Cuba é a pior, talvez, que eu me lembre. E é por essas e outras que quando um americano pergunta de quem é a culpa, o cubano tem que se segurar para não dar uma resposta mal educada. Não interessa, isso é problema meu. Eu quero que você se f***, seu filho de uma p***. Tá me ouvindo? Há de se reagir com alguma indignação. E tá certo quem diz que a situação em Cuba pode ser a pior desde o início dos embargos econômicos. A pior situação de todos os tempos para Cuba. A gente fala disso já já. Antes vamos falar do melhor de todos os tempos. Um parêntese, vai, em nome do equilíbrio.
Jean Dielman é o melhor filme de todos os tempos, isso segundo a Sight and Sound, uma publicação do British Film Institute. Essa lista deles é muito importante, muito respeitada, é feita com muito critério e só uma vez a cada década. A presença de Jean Dielman no topo da lista de 2022 pegou muita gente de surpresa e fez uma galera ir atrás da obra da diretora desse filme, a Chantal Akerman. No Brasil, a gente só poderia sonhar em ver Jean Dielman. Só que aí, em 2025, a Fílmica lançou nos cinemas brasileiros a versão restaurada do filme, que é dos anos 70. E nesse exato momento, você pode ver Jean Dielman em casa, pela Fílmica. E não parou por aí. Hoje, a Chantal Akerman tem uma sessão só para ela lá na Fílmica. A Fílmica está com condições especiais aqui para o nosso canal, condições válidas só até o dia 30 de junho. O plano mensal está saindo de R$ 16,90 por R$ 14,90. É só usar o meu cupom ARVRO. Outra opção é o passe anual. Aí você usa o cupom PIXARVRO, paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto e um ano de conteúdo de primeiríssima qualidade sai por R$ 99,90. Lembrando que está chegando ao final a vida útil dos nossos cupons. 30 de junho é o prazo. Muito obrigado, Fílmica, pela parceria. E agora, de volta ao nosso tema principal. Olha que dessa vez, talvez fizesse mais sentido indicar A Culpa é do Fidel, filme que está lá no acervo da Fílmica. Ou então, a maravilhosa lista chamada O Cinema Revolucionário Cubano. Seja como for, fique agora com uma breve história da pobreza em Cuba. Um exercício de reciclagem. Não precisa, né? Reciclar é importante, ainda mais em tempos difíceis. Faz tempo, faz muito tempo. Aconteceu 433 anos antes de Cristo nascer. Péricles era o celebrado líder de Atenas, cidade-estado que mantinha vastas relações comerciais com seu entorno, incluindo Mégara, uma cidade cujos primórdios estão nessa belíssima costa azul. Acontece que, em dado momento, agricultores de Mégara invadiram, ou não invadiram, até hoje se discute, um território considerado sagrado para Atenas. Péricles, então, determinou o fim das atividades comerciais entre Atenas e Mégara. Como Atenas era influente e rica, para Mégara essa era uma punição muito dura que na prática significava o empobrecimento da população. Começou assim a longa história dos embargos econômicos. No final dos anos 50, a Revolução Cubana comia solta. Fidel Castro com seus rebeldes de um lado e Fulgêncio Batista com seus soldados do outro. Os Estados Unidos não sabiam muito bem o que esperar daquilo que estava acontecendo na ilha ao lado, mas eles certamente sabiam que aquelas batalhas eram travadas com armas norte-americanas. Veio assim um embargo de armas que, no fim, acabou tendo mais impacto nas tropas de Batista que nas fileiras rebeldes de Fidel Castro. É que os rebeldes, sendo rebeldes, precisavam dominar a arte do contrabando. Esse primeiro embargo não foi lá muito bom para os Estados Unidos, só que fica pior depois. Em 1960, já vendo em Fidel Castro um inimigo, os Estados Unidos pararam de vender petróleo para Cuba. Cuba, então, foi comprar o petróleo soviético. Só que as refinarias de Cuba, que pertenciam às corporações dos Estados Unidos, não queriam, se recusavam a trabalhar com esse petróleo vindo da Rússia. Cuba foi lá e estatizou as refinarias norte-americanas dentro do seu território. Os Estados Unidos, claro, não podiam deixar isso barato. Foi nesse momento que veio o primeiro embargo comercial, proibindo a venda de todos os produtos a Cuba, exceto alimentos e medicamentos. Mais uma vez, o governo cubano dobrou a aposta, encampou todas as empresas e boa parte das propriedades privadas de norte-americanos na ilha. Tudo isso, que aconteceu no curtíssimo prazo de um ano, entre 1959 e 1960, seria decisivo para o futuro. Futuro não apenas de Cuba, como você já vai ver.
A sequência de embargos que os Estados Unidos impuseram a Cuba começou nas armas, passou pelo petróleo, eventualmente passou a abranger tudo menos remédio e comida. Essas restrições certamente ajudaram a aproximar o governo da ilha da União Soviética, ou seja, os Estados Unidos meio que sem querer incentivaram Cuba a buscar ajuda do outro lado. Não dava mais para lidar com isso só com embargos econômicos. Então, a CIA treinou um exército formado por cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos. A CIA armou bem essa gente e mandou todo mundo para Cuba para tentar derrubar Fidel Castro. Isso aconteceu em 1961 e o episódio ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. A CIA achava que, uma vez que o seu exército aportasse na ilha, o povo promoveria uma insurreição contra Fidel. O que rolou na real foi o contrário. Fidel foi para a linha de frente e o povo se juntou a ele, como lembram esses ex-combatentes. Nós não temos medo. Nós nunca sofremos medo. Pois nós seguimos atrás aos mercenarios, seguimos atrás. Llegó Fidel, ahí fue todo el mundo gritando, llegó Fidel, llegó el comandante, y ahí fue todo mundo para allá y para adelante todo mundo. Como perderam no campo de batalha, os americanos voltaram a atacar no campo da diplomacia e do comércio exterior. Um ano depois, eles usaram toda a sua influência para retirar Cuba da OEA, a Organização dos Estados Americanos. As sanções, antes válidas apenas para o comércio entre Cuba e Estados Unidos, agora eram multilaterais. O plano era simples: restringindo o comércio de Cuba com os mais de 30 países da OEA, os cubanos ficariam com fome. Gente com fome fica irritada e aí derruba o governo. A história está aí para mostrar que não deu certo. Os embargos e a tentativa de invasão na Baía dos Porcos logo fizeram com que o povo cubano enxergasse nos Estados Unidos a fonte dos seus problemas. Isso dava ainda mais legitimidade para que o governo de Fidel buscasse proteção da União Soviética. Certamente que ter uns mísseis na ilha ajudaria a fazer os Estados Unidos pensarem duas vezes antes de atacar de novo. E foi isso que aconteceu. Cuba se dispôs a abrigar mísseis nucleares soviéticos. Os Estados Unidos logo descobriram e aí começou a crise dos mísseis de Cuba, o momento mais tenso da Guerra Fria. A resposta norte-americana foi fazer um bloqueio naval à ilha. A intenção era não deixar chegar novos armamentos a Cuba, só que na prática isso impedia qualquer coisa de chegar lá. Comida, remédio, roupa, qualquer coisa. Esse foi o embargo dos embargos. E claro, tudo feito com o respaldo da Organização dos Estados Americanos. Cuba ficou sozinha, isolada na vizinhança. A partir desse momento, o embargo, com pequenas variações, seria mantido década após década, impondo perdas econômicas enormes para Cuba. O Instituto de Pesquisa Econômica de Cuba estima que o país tenha perdido mais de 28 bilhões de dólares em comércio por causa do embargo. Isso dá mais de 1/4 do PIB de Cuba, que é de 100 bilhões. É muita coisa mesmo. A justificativa moral dos Estados Unidos para impor o embargo a Cuba sempre esteve no campo dos direitos humanos. Não se deve fazer negócio com ditaduras que perseguem dissidentes. É bem verdade que essa justificativa tem lá suas contradições, porque ao longo da história, os norte-americanos não apenas negociaram com muitas ditaduras, como também ajudaram a criar outras, algumas aqui mesmo, na América Latina. O governo dos Estados Unidos nunca reconheceu essas contradições, mas talvez tenha chegado perto disso no mandato de Obama. É que ele visitou Cuba e reconheceu que o embargo não tinha feito nada de bom por ninguém, muito menos a tal democracia que os Estados Unidos dizem querer ver vingar em Cuba. Naquela ocasião, Obama prometeu fazer um esforço para encerrar o embargo. President of the United States, I've called on our Congress to lift the embargo. I believe my visit here demonstrates you do not need to fear a threat from the United States. And I am also confident that you need not fear the different voices of the Cuban people and their capacity to speak and assemble and vote for their leaders. Só que aí veio Donald Trump. We will enforce the embargo.
We do not want U.S. dollars to prop up a military monopoly that exploits and abuses the citizens of Cuba. Um embargo econômico também pode ser uma peça de propaganda. Primeiro você ajuda a criar a pobreza. Depois, você joga a culpa num governo, num modelo econômico talvez. Cuba é só um caso. E embora seja uma ilha, não está isolada nessa história não. Será que você consegue olhar para esse mundo e encontrar outros exemplos? Ponto final em mais um textão. Nas considerações finais, quero só trazer um adendo. A informação de que Cuba, ou ao menos uma parte da ilha, foi atingida por um forte terremoto. Isso justamente no dia 8 de junho, enquanto esse vídeo aqui estava em processo de redação e edição. As informações a respeito disso devem estar surgindo a essas alturas aí no noticiário. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Bom dia, pessoal. Então, Cuba. Não tem problema não. Você em ofender. Vai pra Cuba, se deu carta de saia. 60 anos de embargo desse imperialismo voraz dos Estados Unidos. É o ápice. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it. Eu me sentiria muito envergonhada se eu fosse estadunidense e vivesse num país como os Estados Unidos. Muito covarde. Muito covarde. Isso aí não tem explicação. Muito covarde. Não só o governo dos Estados Unidos proíbe Cuba de fazer negócios, como agora proíbe eles de ter energia e até de comer, né? Menos pão, pouco arroz e nem sinal de azeite. A profunda crise que atinge Cuba asfixia a capacidade do governo para abastecer os alimentos subsidiados que a população recebe há décadas. A soberania energética de Cuba deveria ter sido resolvida há muitas décadas, quando amparada pela União Soviética. Foi um erro estratégico de Havana não ter se precavido e buscado um desenvolvimento próprio que lhes dissociasse de qualquer potência estrangeira, o que, eu quero deixar bem claro, seria sinceramente improvável se não fosse impossível. Se o repórter gringo procurava algo como culpa, acho que isso é o mais próximo que ele vai chegar. O cara vasculhou Cuba inteira, incomodou o leito de morte de uma mulher que está recebendo pouquíssima assistência pelo bloqueio para só ter feito. Mas a culpa é do governo, Então, esse fetichismo a gente vê ele muito, né? Eu tô usando o repórter como exemplo, mas isso tem basicamente no Ocidente inteiro. E ele citou um termo, fetiche, com outro contexto. E me veio à cabeça, me parece que os Estados Unidos têm um grande fetiche em relação a Cuba, que é ver o povo perecer, morrer à míngua, em total estado de desgraça e me parece que o fetiche é esse. Aqui nos Estados Unidos, muito cubano, muito descendente de cubano que mora por aqui há pouco tempo, há muito tempo, a maioria deles apoia uma invasão, sabe? Infelizmente essas pessoas elas ainda têm uma visão distorcida, deturpada, né? Nessa doutrinação, né? Viva o povo cubano, viva as pessoas que estão sendo oprimidas nesse momento, as pessoas que estão sendo mortas nesse momento, porque hoje esse vídeo em específico fala sobre Cuba. Amanhã, não se engane, pode ser também sobre o Brasil, tá? É comunista, vai pra Cuba. Aqui no Brasil nós queremos saúde, educação e segurança pública. Não queremos esse comunismo que vocês pregam, não. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde.
E eu acho que eu vou começar a mandar uns áudios meio aleatórios aqui nos vídeos, que aí o Álvaro faz edição e faz prestar, porque se eu ouvir só o meu áudio e ver o que ele coloca, você vê que eu não falei com aquela clareza, eu não falei tão bem, mas ficou bom no vídeo. Eu, como editor, só posso agradecer a qualidade da matéria-prima que vocês me oferecem. Eu escrevo, gravo e edito um vídeo todo só esperando o momento de editar os áudios de vocês. Muito obrigado. Um beijo e, como sempre, valeu!